Bom, pessoal, tendo finalizado o estudo das licófitas e samambaias, né, que é o grupo das plantas vasculares sem sementes, eu espero que tenha ficado claro que elas não formam um grupo monofilético, por isso a gente não chama elas de pteridófitas, né? A gente vai estudar um grupo das gimnospermas. Aqui é um pouco mais difícil é, entender se isso é um grupo monofilético ou não, tá? Assim, há algumas dúvidas em relação a isso. Eu aproveitei, dei uma boa revisada nas aulas e vocês vão ver isso ao longo das próximas, né? São 7 aulas, são mais vídeos, na verdade, porque tem uma aula que eu divido em mais vídeos. Mas antes de entrar nas gimnospermas de fato, eu vou mostrar um grupo chamado de lignófitas, que são a gente pode chamar de gimnospermas extintas, tá? Que são plantas vasculares com sementes, em alguns casos, não todos também, e que ocorreram no passado remoto, né, e não tem mais nenhum descendente vivo, tá? Então o que a gente tem, né? A gente viu lá aquele grupo da Cooksonia, né, aquele grupo das primeiras plantas vasculares muito pequenos, as licófitas, ok? O grupo ali das samambaias, e dentre este grupo, até a gente chegar nas plantas com sementes, a gente tem aqui pelo menos dois grupos, tá? Esse aqui a gente também viu, né? Esse aqui era uma trimerophyllophyta. A gente tem dois grupos já extintos, tá? Dos Archaeopteryx é um dos principais, tá? É, o que acontece nesses grupos, né? A heterosporia ela se fixa, de fato. A gente então a partir de agora não tem mais nas plantas vasculares plantas homosporadas, tá? Isso deixa de existir. Homosporia ficou lá nos grupos das samambaias, basicamente, né? O anterior. Todas as plantas com sementes são heterosporadas. Viventes, tá? Mas nem todas as plantas do passado assim o eram, as que estão extintas. Talvez seja um pouco confuso, mas é mais fácil a gente deixar mais claro, né? Todas as plantas com sementes atuais são heterosporadas. A gente vai ter um gameta masculino e um gameta feminino distintos, né? Não tem mais homosporia. Ok? Então eu vou tentar mostrar para vocês esse grupo, né, que inclui as plantas vasculares e essas que já estão extintas, tá? Esse grupo ele dominou a era mesozoica, então é chamado também a era das gimnospermas, né? Porque as angiospermas ainda não tinham se diversificado nesse período. A gente vai ver no próximo semestre que angiosperma se diversifica, assim, o grão de pólen mais antigo tem 135 milhões de anos, provavelmente o grupo é mais antigo que o grão de pólen, alguma coisa como 200 milhões de anos. Mas elas só vão explodir em riqueza e diversidade assim quando os dinossauros também deixam esse planeta, junto com os mamíferos, basicamente. Tá? Elas diversificam bastante antes desse período, mas elas vão dominar o ambiente mesmo nos últimos 100 milhões de anos, ou um pouco menos. Provavelmente essas gimnospermas elas descendem das progimnospermas, né, que é o nome que se dá às primeiras, ou as protogimnospermas, tá? Um grupo que veio lá do Devoniano, eu vou mostrar. Enquanto que as progimnospermas mais ancestrais elas não possuíam sementes. No final do Devoniano algumas já tinham sementes. Então vejam que aqui provavelmente é um grupo não monofilético, né, mas trabalhar com fóssil é difícil, ainda mais fósseis de 200, 250 milhões de anos. E o que a gente tem é um grupo de plantas vasculares com semente e um grupo de plantas vasculares sem semente ocorrendo naquele período. Esse grupo aqui deu origem às gimnospermas, não é o grupo que dá origem às samambaias. O grupo das samambaias a gente já discutiu na aula das samambaias extintas, né? Aí no Carbonífero, né, no final do Carbonífero e início do Permiano, vários filos, várias divisões, a classificação que você queira usar, surgiram a partir de um ancestral comum para as gimnospermas. Tá? Como é que era a divisão do planeta nesse período? Era mais ou menos assim. A América já estava se separando bem da África, né? A Europa e a América do Norte basicamente não existiam ainda. A Madagascar já tinha se separado aqui da África. A Índia estava indo em direção à Ásia para no futuro formar a Cordilheira Andina, né? Então os Andes não existiam. A Austrália, Nova Zelândia e região estava tudo conectado aqui. Inclusive havia uma conexão sul aqui até uns 30 milhões de anos, mais ou menos. Mas eu vou deixar isso para aula de biogeografia. Assim era a paisagem da época, né? Então, o grupo dos dinossauros dominando e as gimnospermas atuando, tanto com as pró-gimnospermas, samambaias também presentes, né? Grupos já extintos, obviamente. E pouquíssimas angiospermas, tá? Então esse grupo das progimnospermas ele dominou aqui, ó, 250, 300, 355 milhões de anos, tá? E vai aos poucos sendo substituído pelas gimnospermas nesse período aqui. Ah, inclusive
que eu digo grupos que deram origem às gimnospermas atuais, né? Esses grupos aqui já estão todos extintos. Obviamente que as gimnospermas atuais não são desse período, né? As linhagens atuais eu vou mostrar lá, são recentes. Mas foi esse período que as gimnospermas de fato dominaram o planeta. E depois as angiospermas começam a surgir e dominam até hoje, né? O que a gente tem, né? Um grupo ali dessas arqueopteres, né? Arqueo, né, de antigo. Arqueopteridales, então assim, um grupo antigo de samambaia. Bom, isso é estranho, né? Porque a gente está falando que samambaia ficou para trás na disciplina, né? É, então, eu vou tentar mostrar mais ou menos qual que é a confusão que existe aqui um pouquinho mais em frente. Mas desse grupo, né, se imagina do Devoniano, então que várias linhagens começam a surgir, ok? Uma linhagem dá origem ao que a gente chama de Chordaiteales, ok? Que já está extinta, mas que deu origem a Gnetum, ao grupo dos Gnetons que está vivo. Tá? Quem chega aqui em cima está vivo, né? Quem não chegou, alice caput. E um grupo da origem é o que a gente chama de pinheiros e coníferas, tá? Partindo daqui, né? E não se sabe bem essas relações, obviamente. E um grupo chamado de Lignitopteridopsida, que tem lignina, né? Apesar desse aqui também ter, dá origem às cicas, ok? Esqueci de falar ginkgo também, vem aqui, né? Dessa base. Então dá origem às cicas e vários outros grupos já extintos, tá? Principalmente Benedictalis eu quero chamar a atenção para vocês. Mais interessante aqui é a Flora glossopteris, que está aqui também, tá? E de algum lugar daqui dá origem, né, o estado ancestral que vai dar origem às angiospermas, ok? Bom, essas relações elas não são muito claras, tá? Os trabalhos recentes ainda há dúvidas, mas mostrando aqui, ó, se a gente já percebe aqui, se a gente está dizendo que Sica parte deste ancestral comum aqui e não deste, de onde partem as demais gimnospermas, eu já diria que gimnosperma não é um grupo monoflético, certo? Tá? Então, essa imagem mostraria, né, não vou chamar de filogenia, mas essa ideia mostra mais ou menos isso. Tá? Eu esqueci de dizer, né, quanto mais fino, menos espécies, quanto mais grosso, mais espécies. Então vejam que o número de gimnospermas, perdão, o número de pinófitas, né, desse grupo não mudou muito, né? Assim, diminuiu um pouco. Guineton reduz bastante, ginkgo reduz a uma espécie, Sica reduz um pouco também, tá? Enquanto angiosperma, ó, no final chega com um monte, tá? Então assim, a gente tem aqui relações que não são muito claras, tá? Eu vou tentar mostrá-las para vocês. Por quê? Porque a gente tem um grupo de progimnospermas, que é isto aqui, uma árvore, né? Ok? Mas que se reproduzia por esporos a princípio, tá? E eu tenho um grupo chamado de pteridospermas, está escrito errado aqui, eu tenho que arrumar na minha aula, que parece uma samambaia e se reproduz por sementes. Então a gente tem duas linhagens que morfologicamente nos fósseis, uma é a primeira aqui do lado esquerdo, né? Parece um pinheiro, mas ela se reproduz por esporos, e a da direita, ela parece uma samambaia e se reproduz por sementes, tá? Então essas relações não estão muito claras. Bem, a gente tem que entender que o registro fóssil não é completo, né? A gente tem que entender que não tem DNA dessas coisas, né? Isso está muito, muito velho. É basicamente uma impressão que esses organismos deixaram na rocha de 200 milhões de anos. Tá? Então, essas relações a gente provavelmente nunca vai compreender totalmente, ou até que a gente consiga mais informações de fósseis. Tá? Então, quem são essas progimnospermas? Né? A primeira é esse grupo Archaeopteridales, que é essa que está aqui. Essa representação, né? Vejam aqui o fóssil dela, ó, dá de ver aqui as folhas, né? Que está uma representação de como seriam essas folhas. E ela produziria, aqui nesse fóssil não está tão claro, mas entre os ramos algumas folhas férteis com seus esporos. Tá? Esse fóssil foi descrito, né, esse gênero Archaeopteris foi descrito em 1960. Elas têm crescimento secundário, ou seja, eram provavelmente lenhosas, né, como aqui está representado. Estavam lá no Devoniano e já eram heterosporadas. Então tinham esporos masculinos e esporos femininos. Tá? E provavelmente essa aqui, né, provavelmente não, essa é a representação de como seria um tronco dessas plantas, né, com os elementos de xilema e floema ali presentes. Tá? Essas plantas atingiam mais ou menos 8 metros de altura, tinham mais ou menos 1,5 metro de diâmetro, eram bem grandes, ok? E o caule era do tipo picnoxílico, difícil. Ou seja, o tecido vascular ocupava a maior parte em detrimento de parênquima, porque a gente tem um outro caule que eu vou mostrar depois, que é o manoxílico, que é basicamente parênquima que ocupa o caule. Tá? Isso aqui é fóssil, ó. Dá de ver os elementos de vaso, inclusive, né? Todos eles aqui presentes. Tá? Então essa aqui é uma representação deste gênero, né, Archaeopteris.
Tá? Aqui uma outra representação do gênero. E aqui um pouco das folhas novamente em zoom, né? Mostrando aqui os esporângios. Ó, tá? Isso o pessoal resgatou desses indivíduos fósseis. Um outro grupo de progimnosperma é a Neurophytales. Tá? Essas, só abrindo um parênteses, né? Essas terminações eu estou seguindo o que está na literatura, eles não estão me propõem sistema de classificação com esses grupos distintos, tá? Então não vou entrar nesse detalhe, mas aqui estaria numa ordem, né? Isso aqui, por gente, também é um dos grupos mais basais. Estaria entre as trimerófitas e as gimnospermas, tá? E vejam que é uma representação bem simples dessas plantas, inclusive com uma venação circinada, quase como com báculos aqui, ó, que a gente vai ver em cicas, por exemplo, presente, tá? Bom, e dentro das pteridospermales, né, que está escrito certo, que são as primeiras espermatófitas, ou seja, as plantas com semente. Aqui surge semente. Depois eu vou ter uma aula só para discutir semente, inclusive, tá? A flor aqui era similar à das de samambaias, tá? Só que essas plantas tinham semente. Então elas tinham folhas parecidas com essas com as pteridófitas, né, e samambaias como um todo. Aqui estão os vários fósseis, mas tinha semente. Não tinha mais esporo. Quer dizer, tem esporo, tá? Toda planta vascular tem esporo. A diferença, isso é um pouco difícil a gente entender. Na aula de angiosperma eu vou explicar isso com muito mais detalhe, porque lá é mais importante. Mas o esporo aqui ele não é mais liberado, ele fica preso na planta-mãe. Tá, então essas plantas, por algum motivo, deixaram de liberar o esporo feminino, tá? E retiveram esse esporo com a ossosfera. E o gameta masculino formado no esporo masculino em outra planta tem que atingir essa osfera. Então, e aí produz uma semente, tá? Muito resumidamente como é que acontece. Então essas plantas elas retiveram essa estrutura e produziram uma semente, tá? De alguma forma. Tem outros grupos já extintos, tá? Eu vou representar eles aqui lá no Tree of Life, né? Naquele site que eu já falei para vocês. Tem uma representação, todos com uma cruzinha aqui já se foram, né? Aqui são os demais e aqui estão as angiospermas. Essa relação evolutiva aqui eu não a reconheço, tá? Aqui há outras relações. Aqui é só mesmo para a gente tentar reconhecer. Então, a gente tem o grupo das gimno, das coníferas, das cicas, dos guinetos, dos ginkgos viventes, né? E obviamente as angiospermas. Eu vou tentar mostrar algumas para vocês, tá? Então a gente tem a flora Glossopteris, que é uma pteridosperma. Tá? Esse grupo era do Gondwana, então relativamente mais recente. Né? A gente encontra registro disso ocorrendo todo o sul, todo o hemisfério temperado, né, no sul. Inclusive aqui, sair da Campo em Rio do Sul, dependendo de onde a gente escavar, a gente encontra registro fóssil disso. Tá? O caule era picnoxílico, então era bem lenhoso. Né? As folhas eram decíduas e elas tinham sacos polínicos. Então tem grão de pólen. Tá? Eu vou discutir isso mais adiante. Essas plantas chegavam a 4 a 6 metros de altura. Tá? Aqui uma representação, e olha o padrão de nervação bem detalhado, né? E como eram essas plantas. Ok? E essa flora Glossopteris, ela ocorre aqui, ó. Tá? Então, quando o sul estava conectado, como eu falei para vocês, né? Há registro fóssil em toda essa região, onde essa flora ocorreria. Tá? O que é uma prova, né, de que esses continentes estiveram conectados. Pode parecer besteira hoje em dia, mas quando a gente discute em biogeografia, eu vou mostrar porque a gente ainda reforça isso. Aqui uma medulosácea, é bem interessante, né? O caule que é manoxílico, ou seja, ele é rico em parênquima. Parênquima geralmente para armazenar água, ou seja, eram plantas de ambiente mais seco. Tá? Ela tem uma estrutura meio um pré-pólen produzido, tá? E tem semente. Aqui a gente tem uma outra Glossopteris, né, só representada, podendo chegar algumas a 30 metros. Aqui uma representação de alguns desses grupos já extintos, tá? Então aqui eu tenho, deixa eu só não me perder, aqui uma planta masculina, ok? Uma planta feminina. Aqui produzindo grão de pólen, né? Que precisava chegar aqui na osfera que estava aqui presa nesse microesporângio. Esses vários microesporângios que depois produziam suas sementes que aqui está presente, ok? E essa semente, deixa eu só achar aqui a letrinha que eu queria. Eu devia ter destacado antes, que era mais fácil, né? Porque não está em ordem alfabética. Não está aqui o que eu queria. Mas enfim, mostrando aqui a micrópila, né? A abertura. Deve estar em algum outro lugar escondido a letra. Tá? E aqui por onde esse grão de pólen tem que chegar para a osfera onde ela estava no passado. Né? E aqui dando origem, portanto, a uma semente com tegumentos, ou seja, com tecidos de proteção. Isso é importante nas sementes, a presença dessas estruturas que vão proteger a osfera que está aqui. Tá? Aqui está, M de micrópila. Aqui uma outra, né, Caiatônia, tá?
das plantas assim com folha composta, palmada, uma venação bem simples, comparadas de hoje, mas reticulada em relação às do passado, né? Esse grupo aqui, provável ancestral das angiospermas, há dúvidas, tá? Se isso aqui é uma Benedictalis ou não, e se isso deu origem, compartilha ancestral com as angiospermas, mas uma das características deste grupo é que tem sacos polínicos, tá? Então, se vocês puderem pegar uma antera de uma angiosperma e olhar, a gente vai ver isso depois e cortar, ela tem 4 esporângios, tá? Tem 4 sacos polínicos. Esse grupo já tinha isso também. Tá? O microesporângio tem 4 ele estava unido, né? São 4 microesporângios que se unem para formar ele, tá? Formando essas 4 câmaras, tá? Então isso é uma característica que alguns autores acreditam que essas plantas estejam próximas das angiospermas. E muitos interpretam, inclusive, isso aqui como protoflores, né? Algo nesse sentido, né? O óvulo aqui era envolto por uma cúpula derivada do dobramento do megasporófilo, que está aqui. Tá? Então ele se envolvia e protegia e deixava uma abertura aqui para o grão de pólen chegar. Tá? E isso aqui poderia ser homólogo, né? Lembra? Ou seja, com a mesma origem que o tegumento externo dos óvulos atuais. Então havia aqui uma proteção do óvulo maior ainda do que na anterior. Tá? Aqui uma Benedictalis, né, mais clássicas. Isso aqui parece uma cica, e isso aqui para alguns seriam flores, tá, nos fósseis. Isso aqui está presente no Triássico ao Cretáceo, depois desaparece esse tipo de fóssil, tá? E aqui seria uma representação mais ou menos delas. Então, para muitos, isso aqui também é o ancestral que conecta as gimnospermas, pelo menos uma parte delas, às angiospermas atuais. Tá? O que daria, seria ali, né, o ancestral desses grupos, ou de parte deles. Essas plantas têm estômatos anomoxíticos, ou seja, tem uma célula subsidiária derivada da epiderme, e as células subsidiárias guardam da mesma célula inicial. É a forma de origem desse tipo de estômato. Tá? Então, as células ao redor aqui, são as subsidiárias, né? Que não são as células aqui que vão abrir o estômato, elas têm a mesma origem. Tá? Essas células aqui ao redor. Não. Ok? Aqui de novo, essas células subsidiárias aqui. Tá? E elas têm essas brácteas aqui envolvendo a estrutura reprodutiva, que para muitos é o que daria origem no futuro a pétalas e sépalas. Aqui fósseis, né, da Benedictalis, desse grupo, tá? Muito parecido com cicas, novamente. E aqui, só para destacar um pouco mais essas brácteas, né, envolvendo, que seriam algo parecido com uma sépala e pétala. Aqui estão os microesporângios, que no futuro poderiam dar origem ao que a gente chama de grão de pólen. E aqui, mais ou menos, né, a estrutura feminina para receber aqui o grão de pólen. E aqui vários óvulos distribuídos. Tá? E aqui uma antera, bem entre aspas, por favor, de como seria esse grupo. Tá? É importante vocês lembrarem disso, bom que essas aulas vão ficar gravadas até para as aulas de angiospermas. Mas isso aqui seria uma flor ancestral para alguns autores, porque há muitas dúvidas em relação a isso. Tá? Aqui como é que eram as paisagens no Carbonífero, né? Vários gêneros descritos, tinha plantas trepadeiras, não era tão comum, mas existia alguma coisa. Tá? Os ambientes um pouco mais abertos, né? Então não eram nem sempre grandes florestas, então muitas samambaias no solo. Enfim, esse grupo está tudo extinto, tá? Tudo já morreu há muito tempo. Tá ali e foi substituído pelas plantas que eu vou discutir a partir da próxima aula. Mas a primeira aula na sequência agora é para falar um pouquinho sobre a origem da semente, que ela começa a surgir agora nesses grupos distintos.